Então, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Hoje nós vamos continuar o estudo da Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, falando sobre os subconjuntos anatômicos de alto risco nessa síndrome. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou R2 de Cardiologia Pediátrica e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a vitrine do nosso artigo de hoje. Ele segue a sequência de publicações do World Journal for Pediatric Congenital Heart Disease, agora de 2022. Na introdução, mudanças na técnica cirúrgica e no manejo médico contribuíram para melhorar a sobrevida de recém-nascidos com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Essas melhoras, elas incluem o volume do cirurgião e do centro que o nosso paciente se encontra, os fatores socioeconômicos, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, presença de anomalias não cardíacas e as síndromes genéticas, como fatores que vão contribuir então, para o meu prognóstico favorável ou não, que em uma das figuras do artigo ele explicita melhor. Existem também outros fatores mais específicos para a conduta ou técnica operatória, que colocam o paciente em alto risco após a paliação do estágio 1, que são inclusos o tipo de shunt, o uso de parada circulatória hipotérmica profunda e a necessidade de oxigenação por membrana extracorpórea no pós-operatório. Mesmo depois dessa estratificação para esses fatores de risco, a sobrevida entre os pacientes com síndrome do coração esquerdo hipoplásico varia de acordo com as diferenças na anatomia cardíaca. E o objetivo, então, desse artigo é falar um pouco sobre essas características anatômicas que podem piorar o prognóstico clínico e cirúrgico. A identificação precisa dessas características é de extrema importância e ela pode ser obtida, então, com uma combinação de modalidades de imagem. Idealmente, o diagnóstico vai ocorrer no período pré-natal, ainda então intraútero, para que a nossa ecocardiografia fetal possa ser realizada em série, na vigilância contínua durante a gravidez. Isso vai permitir o aconselhamento dessa família precoce sobre as características anatômicas de alto risco e o potencial para intervenções fetais que podem trazer benefícios. Além disso, as estratégias cirúrgicas paliativas, elas podem se modificar para cada paciente e reduzir potencialmente a morbimortalidade. Então, aqui também o artigo, ele traz algumas sugestões de técnicas cirúrgicas e estratégias de tratamento alternativos. Aqui, então, a figura que eu comentei, a figura 1, que são esses fatores de risco para o primeiro estágio cirúrgico nos pacientes com síndrome de coração esquerdo hipoplásico, os fatores mais relevantes. Alguns deles podem ser separados em cirúrgicos, como a necessidade de circulação extracorpórea, a utilização de ECMO e o tempo de utilização dessa ECMO, e o tipo de shunt, o volume de procedimentos do centro e também a experiência do cirurgião. E os fatores clínicos como prematuridade, peso de nascimento, local de nascimento do paciente, a demora no diagnóstico e a necessidade de intervenções. As variações anatômicas, principalmente não cardíacas, a presença ou não de síndromes genéticas e as anomalias não cardíacas, entre outras. Há também, fundamentalmente, os quesitos organizacionais, como escolaridade materna, o nível socioeconômico da família, e o próprio artigo pontua raça e etnia do paciente. Na tabela 1 do próprio artigo também, ele me pontua os fatores de risco anatômicos como os piores preditores para o meu paciente na síndrome de coração esquerdo hipoplásico, como, por exemplo, o septo atrial restritivo, a obstrução grave do retorno venoso pulmonar, a fístula artério-coronária, a insuficiência ou regurgitação tricúspide moderada e importante, a aorta ascendente hipoplásica, especialmente se ela tiver menos de 2 milímetros, e a disfunção ventricular. Esses fatores eles foram separados durante o artigo e a gente vai abordar cada um deles
para discutir cada ponto. Então, no septo atrial restritivo. Nos pacientes com coração esquerdo hipoplásico, o retorno venoso pulmonar ele vai se desviar através do septo atrial. Se o septo atrial estiver gravemente restritivo ou então até intacto, o paciente desenvolve então congestão venosa pulmonar e hipoxemia profunda, levando ao sofrimento, já que ele não consegue levar o meu fluxo pulmonar para o meu lado direito, sendo o meu lado esquerdo com dificuldade na progressão anterógrada desse fluxo. Efeitos crônicos na vasculatura pulmonar intraútero geralmente pioram durante a gravidez, e pacientes com septo atrial restritivo no nascimento apresentam maior risco para mortalidade no período neonatal. Dado, então, essas terríveis consequências de um septo atrial gravemente restritivo nos pacientes, aqueles com diagnóstico pré-natal, podemos considerar a intervenção fetal no septo atrial, a cesariana planejada com septostomia imediata, baseada em catéter, ou a septectomia cirúrgica antes do procedimento de Noro de estágio 1. Apesar da intervenção imediata, a sobrevida geral relatada nesse grupo permanece baixa, em torno de 40% a 50%. Quando avaliado por estágio, 57% a 69% sobrevivem até a alta da primeira hospitalização, 43% a 53% sobrevivem até o segundo estágio e 32% sobrevivem até a paliação do terceiro estágio. A conexão venosa pulmonar anômala total, com ou sem obstrução, é outra característica anatômica associada com baixa sobrevida nos estágios cirúrgicos paliativos para síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Em vários estudos citados pelo nosso artigo, a sobrevida em 1 ano varia de 32% a 65%. Isso provavelmente é secundário a um fenômeno semelhante ao que comentamos no septo atrial restritivo. Especificamente, na obstrução venosa pulmonar, durante a vida fetal precoce, ela pode causar arterialização venosa, então ela muda a morfologia do meu vaso, a dilatação grave dos vasos linfáticos e danos ao parênquima pulmonar. Por razões menos claras, citadas também no artigo, pacientes com essa síndrome do coração esquerdo hipoplásico, com a conexão venosa pulmonar desobstruída, que teoricamente não deveria ter as alterações da vasculatura pulmonar associadas a uma obstrução no meu fluxo, têm também maior risco após a paliação estagiada. Uma das possibilidades citadas é que a adição do reparo das veias anômalas às operações paliativas aumente o risco progressivo do meu paciente. Além disso, estudos de imagem fetal mostraram que pacientes com obstrução venosa pulmonar têm um índice de pulsatilidade mais alto na artéria cerebral média, que vamos ver na próxima figura. Provavelmente porque um único ventrículo funcional suporta todo o débito cardíaco através da aorta desobstruída, a circulação recebe uma fração aumentada do débito cardíaco geral em relação ao paciente normal. Esse mesmo estudo citado também mostrou que fetos de ventrículo único com obstrução venosa pulmonar apresentam aumento na resistência cerebrovascular quando comparados com fetos normais. Isso se explica pela autorregulação fisiológica do fluxo sanguíneo cerebral para prevenir a hiperperfusão pelo aumento da resistência cerebrovascular, devido à mudança da vasculatura que citamos no início. Também foi observado nesse mesmo estudo que a resistência aumentou ao longo da gestação. Esses mecanismos compensatórios para manter o fluxo sanguíneo cerebral resultam em atraso no desenvolvimento do cérebro e anormalidades estruturais nesse órgão, na ressonância magnética. Esses achados eles podem ajudar, então, a explicar o alto grau de déficit de neurodesenvolvimento pós-natal na população submetida às paliações de correção cirúrgica, ou até mesmo aqueles que se opta por não fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica. Então, aqui na figura 2, é uma análise comparativa da resistência cerebrovascular em fetos com cardiopatia congênita de ventrículo único.
Aqui, então, temos no eixo X a idade gestacional em semanas, e aqui a pulsatilidade da minha artéria cerebral média. O paciente nesse pontilhado mais fino são aqueles que têm ventrículo único com obstrução aórtica. Os pacientes tracejados são os pacientes normais. E esses com a linha contínua seriam os pacientes com obstrução pulmonar e ventrículo único. Aqui, então, a gente vê que o paciente ele vai ter uma progressão muito discreta da pulsatilidade da artéria cerebral, o paciente normal. E aqui nessa figura a gente vê essa variação em 3 linhas, que seria a variação da normalidade em 95% dos pacientes. Então, aqui seria o normal. Esse paciente com obstrução aórtica, a pulsatilidade ela diminui com o seguir da gestação, que me configura também sofrimento. E o paciente com obstrução pulmonar, ele tem um aumento na pulsatilidade da artéria cerebral, mas estatisticamente pode não ser significativo, porque as duas linhas elas acabam se cruzando. Tanto que a própria imagem ela cita que a equação de regressão não foi significativa. A fístula coronariana. As conexões do ventrículo esquerdo para a artéria coronária, que são as conexões ventrículo-coronárias, também são conhecidas como fístulas da artéria coronária ou até sinusoides. E elas foram identificadas em até 15% dos pacientes. Elas são mais comuns naqueles com a variante de todos os subgrupos dos pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, nos que têm estenose mitral e atresia aórtica, que foi identificada em até 56% dos pacientes, e acredita-se que essa variação contribua para a maior mortalidade precoce e intermediária observada. Embora os mecanismos exatos não sejam também conhecidos, grandes fístulas podem levar a má perfusão coronariana durante a circulação extracorpórea na paliação cirúrgica. E para mitigar esse problema, alguns artigos sugeriram o uso de cardioplegia sanguínea fria anterógrada contínua, que até o artigo traz como o fluxo de 30 a 40 ml por minuto para a linha pressão entre 150 e 170 milímetros de mercúrio, para a raiz da aorta até a etapa final da operação de Norwood, na reconstrução da raiz não-aórtica, no objetivo de maior proteção do miocárdio. Outros estão estudando o efeito de realizar a operação de Norwood sem parada cardíaca, fornecendo a perfusão coronariana contínua durante todo o procedimento. A regurgitação tricúspide, ela tem relação com a gravidade e implica substancialmente na morbimortalidade dos pacientes com hipoplasia do coração esquerdo. A regurgitação ou insuficiência tricúspide moderada grave, ela é observada em até 12% dos pacientes com doença do ventrículo único. E os resultados dos estudos mostraram que a regurgitação tricúspide moderada a grave é sim um preditor de pior gravidade e de resultados piores. Os mecanismos de insuficiência incluem a displasia valvar, a dilatação anular, o prolapso do folheto, os orifícios acessórios, aparelho subvalvar anormal e características ebstenoides. Estratégias de reparo em pacientes com válvula tricúspide sistêmica dilatada podem também ser mais desafiadoras no reparo cirúrgico. Já que vai ser a minha válvula sistêmica, ter uma boa válvula tricúspide impacta na qualidade do meu paciente, na melhor evolução prognóstica dele. A figura 3 do artigo faz uma comparação da forma média do grupo com regurgitação tricúspide, seria média ou até leve, para moderada a grave, divididos então na primeira e na segunda coluna. A linha A fala o formato médio do anel tricúspide para as 4 fases cardíacas, visto de uma visão atrial inferior. A linha verde
seria o final da diástole. A linha azul, logo abaixo da linha vermelha, seria o meio da sístole. A linha vermelha, o final da sístole. A amarela, a meia da diástole. Então, comparando os pacientes que têm a insuficiência tricúspide leve ou até moderada grave. Na linha B, a comparação da forma anular média na diástole final e na sístole final de uma visão atrial inferior. E na letra C, a mesma comparação do corte atrial. A própria figura e o próprio artigo nos mostra que a maior mudança na direção septolateral, então aqui do lado esquerdo seria o folheto septal, e do meu lado direito seria a porção não septal do meu folheto tricúspide. Então, para identificarmos a maior mudança nesse padrão SL e a expansão das áreas do quadrante lateral e posterior no grupo moderado ou maior no final da diástole. Os dados de estudos de imagens tridimensionais, eles também podem ser úteis para melhorar nas estratégias de reparo e a melhor abordagem no mecanismo de insuficiência. Então, aqui nessa figura, estamos vendo na visão do cirurgião que esse folheto, na porção lateral, ele dilata mais quanto maior for a minha insuficiência. Aqui também a gente pode ver que o folheto, ele se torna, a configuração morfológica dele muda, quanto pior for a minha insuficiência ou regurgitação tricúspide. Dados específicos também indicam que abordar a mudança dinâmica aumentada na dimensão do anel tricúspide durante o ciclo cardíaco pode ser importante em pacientes com circulação de Fontan. Os autores de outros artigos sugeriram que uma anuloplastia com sutura restritiva ou anel de anuloplastia rígido que reduz o movimento lateral do anel, bem como em áreas do quadrante lateral e posterior, pode melhorar a regurgitação tricúspide. Outros estudos sugeriram que a dilatação do ventrículo direito pode levar à insuficiência tricúspide e, como foi mencionado, o tamanho pequeno da cavidade ventricular esquerda pode estar associado a uma insuficiência pior. A dilatação também, então, ventricular pode alterar a minha coaptação dos folhetos. Alguns outros autores também sugerem que a hipoplasia grave do ventrículo esquerdo pode reduzir a carga do volume direito e, com o conduto sano do ventrículo direito para o meu tronco pulmonar durante a operação de Norwood, a conexão cavo-pulmonar precoce e o manejo mais agressivos das colaterais poderia limitar a progressão da minha regurgitação tricúspide, tudo como possibilidades para eu evitar a evolução do meu paciente para essa piora na minha insuficiência. Então, conforme sugerido, estudos indicaram que a regurgitação da válvula V, maior do que leve no momento do diagnóstico, continua sendo um preditor de mortalidade em ventrículo direito único nos pacientes após todos os 3 estágios de paliação. Outros autores mostraram que bebês que tiveram reparo valvular para anormalidades estruturais na operação paliativa inicial ainda assim apresentavam 50% de mortalidade, o que é consistente com o aumento da mortalidade observado em estudos anteriores. A regurgitação significativa da válvula tricúspide no nascimento pode refletir patologia ventricular subjacente, e isso deve ser considerado no aconselhamento das famílias e principalmente para determinar as estratégias cirúrgicas seguintes. Eles sugeriram que pacientes com insuficiência moderada grave, no momento do diagnóstico, precisamos considerar estratégias alternativas de tratamento, como a paliação híbrida, ou listar o meu paciente precocemente para transplante cardíaco. Na hipoplasia de aorta ascendente, os diâmetros aórticos ascendentes menores, como o artigo citou, de menor de 2 milímetros, pressagiam um risco aumentado de mortalidade precoce e interestágio e uma diminuição da sobrevida livre de transplante. O diâmetro diminuto da aorta
pode comprometer a perfusão pelas coronárias, baseando-se na equação de Poiseuille, na qual a resistência do fluxo está relacionada com o raio do tubo. Dados recentes confirmaram que diâmetros aórticos menores que 1,5 milímetros têm uma taxa mais alta de eventos adversos precoces, e até na mortalidade. No entanto, o tamanho da aorta ascendente não parece impactar os resultados a longo prazo após a paliação no estágio 1, com exceção do aumento da taxa de recoartação, como alguns estudos mais recentes trouxeram. A disfunção ventricular pode estar presente antes da intervenção neonatal ou pode se desenvolver entre os estágios. Independentemente do início da disfunção, é um fator de risco para a mortalidade em todos os estágios de paliação. A progressão da disfunção ventricular não é bem compreendida e pode tornar difícil quais pacientes serão paliados com sucesso sem a necessidade de um transplante. Um estudo recente mostrou que a disfunção moderada grave do ventrículo direito no nascimento não afeta a sobrevida precoce após a operação de noro de estágio 1, mas a sobrevida intermediária e global é significativamente diminuída. Para pacientes com função do ventrículo direito inicialmente diminuída na sua forma qualitativa, a sobrevida intermediária geral após o noro foi de 35%, em comparação com os pacientes com função normal até hiperdinâmica, que a sobrevida aumentou para 70%. Pacientes com síndrome do coração esquerdo hipoplásico apresentam maior risco de diminuição da função do ventrículo direito após, então, o primeiro estágio, que a gente citou no slide anterior, principalmente após a anastomose da via cava pulmonar, do procedimento de anastomose da cava pulmonar bidirecional, em comparação com lesões únicas do ventrículo esquerdo e uma fração de ejeção inferior a 50%. Isso está associado a eventos cardíacos graves a longo prazo, independente do estágio seguinte que o paciente se encontrar. Outro estudo recente mostrou que uma diminuição longitudinal da função do ventrículo direito em pacientes que tiveram alteração da área fracional menor que 35%, tiveram um risco aumentado para morte ou necessidade de transplante em 10 anos após o procedimento de NOT. Muitos estudiosos, muitos autores, não são a favor de prosseguir para a paliação tradicional do estágio 1 em pacientes com disfunção moderada grave, devido à piora dos efeitos deletérios da função ventricular na circulação extracorpórea e principalmente depois do estágio 1. Há, entretanto, evidências que demonstraram que a estratégia de paliação cirúrgica com um shunt pleutalse ou com tubo sano não afetaria a função ventricular interestágio ou a mortalidade. Isso levou ao desenvolvimento de estratégias alternativas para esses pacientes de alto risco. Então, os tratamentos alternativos para os recém-nascidos de alto risco citados pelo artigo. O procedimento híbrido, composto pela septostomia atrial por balão, a colocação de stent no canal arterial e a bandagem arterial pulmonar bilateral, que citamos em outros clubes do artigo, têm sido cada vez mais utilizados em pacientes de alto risco para evitar o uso da circulação extracorpórea e da parada circulatória hipotérmica profunda. Os pacientes são, então, encaminhados para a reconstrução abrangente do arco aórtico e a anastomose cavo-pulmonar com um pouco mais de tempo de vida e com um ganho de peso um pouco melhor. Como tudo, o procedimento híbrido tem seus riscos potenciais, como, por exemplo, a migração, a estenose do stent, a restrição do fluxo atrial, apesar do procedimento de septectomia, a migração da banda da artéria pulmonar, causando distorção, e a coartação retrógrada da aorta. Além disso, a operação abrangente do estágio, dito como 2 agora, pode ser tecnicamente desafiadora depois de ter realizado o procedimento híbrido. Em pacientes nos quais a avaliação híbrida ou estágio 1 de NOROD é de alto risco, como aqueles com alguns fatores anatômicos que citamos na figura 1 do artigo, o transplante precoce pode ser a melhor opção para a sobrevivência.
Porém, essa estratégia ela é limitada pelo longo tempo de espera, né, pela disponibilidade de órgãos para transplante, já que é uma lista de neonatos e lactentes, secundário a um número limitado de doadores. Para reduzir a mortalidade na lista de espera, os dispositivos de assistência ventricular podem ser usados como uma ponte até a chegada do meu órgão no transplante. Os longos tempos de lista de espera associados ao transplante cardíaco nesses pacientes implicam que o dispositivo será necessário por um período prolongado, o que coloca o paciente em risco de complicações relacionadas ao dispositivo, como acidente vascular cerebral, acidentes tromboembólicos, ou até necessidade de aumentar o tamanho do dispositivo com o crescimento e o ganho de peso do paciente. Como considerações finais do artigo, nem todos os fatores de risco associados ao aumento do risco de morbimortalidade nos pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, eles são modificáveis, apesar da melhora contínua da medicina e da tecnologia. Também não há garantia que as estratégias de modificação para diminuir os riscos melhorarão os resultados pós-abordagem, seja cirúrgica ou não. Autores relacionados à ética argumentam que, apesar das melhorias nos cuidados dos pacientes com hipoplasia do coração esquerdo nas últimas 2 décadas, o papel da interrupção e dos cuidados paliativos no manejo de fetos e bebês com essa doença continua sendo uma escolha importante. E também é importante citar que as inovações não cirúrgicas, como modificações genéticas, a medicina regenerativa e entre outras, estão sendo investigadas e impulsionadas como terapias para o tratamento ou até mesmo melhora da qualidade de vida nos nossos pacientes. Obrigada. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, médico cardiologista, coordenador científico da Cardioped Brasil, e fazendo alguns comentários da metodologia desse artigo apresentado pela doutora Bárbara, sobre o subconjunto de alto risco anatômico na hipoplasia do coração esquerdo. É um trabalho nitidamente quantitativo, né? São feitos vários cálculos, etc. Trabalho de campo, porque não houve intervenção no momento, foi só um retrospecto da situação. É transversal, porque é parado no tempo, e para determinação de prognóstico. Quantitativo, de campo, transversal, para ver prognóstico. Me chamou a atenção esta figura. Vejam bem essa figura. Quando se põe uma figura num artigo, é para melhorar o entendimento, né? Facilitar o entendimento, ilustrar a situação. Essa figura, porém, ela não me parece adequada. Por quê? Ela coloca os fatores, o bolinha verde ali, o círculo verde, como sendo os fatores de risco, mas sem conexão com o círculo externo, né? Na verdade, cada círculo pequeno ali externo seria uma das causas, né, desse risco maior no estágio 1. E elas estão ligadas entre si, indicando ou sugerindo que uma tem a ver com a outra. Na verdade, não obrigatoriamente, alguma das situações, por exemplo, variação anatômica, tem relação com prematuridade ou com situação socioeconômica ou educação materna, né? ou o cirurgião que vai operar, o volume cirúrgico. Então, eu considero que um gráfico mais adequado seria nesse formato, né? Cada um dos itens que ele menciona sendo um elemento para aumentar o risco nesse estágio 1 da cirurgia, né? E não assim isoladamente e um ligado no outro. Bom, só um comentário. Agora, o mais importante é a correlação. Nós já comentamos sobre isso. É importante entender bem o significado das correlações, né? A correlação é sempre feita entre 2 números, né? Quando você quer que os números constantes do eixo X sejam preditores dos números do eixo Y.
Esse coeficiente é um coeficiente de correlação, em relação a uma reta, ele vai de 0 a 1. Então, vejam aqui no primeiro quadro superior à esquerda, correlação é 0. Por quê? Por mais que aumente o eixo X, não há como definir com certeza o eixo Y, né? E assim vai aumentando, uma correlação 0,2, 0,4. Vocês veem que a reta vai inclinando até ficar numa diagonal perfeita, quando o eixo X prevê exatamente o valor do eixo Y. Quanto mais próximos os pontinhos são em a reta, maior é o coeficiente de correlação. Essa correlação, eu disse que vai de 0 a 1, vejam, 0 a 0,29 é mínima, 0,30 a 0,49 é baixa, 0,50 a 0,69 é moderada, só de 0,7 para cima que é uma boa correlação. Ou seja, como se fosse esse primeiro retângulo aqui, é uma boa correlação do eixo X com o Y, quanto que o da direita, da nossa direita, não, né? Os pontinhos estão muito longe do que seria uma reta de regressão. Como é que eu interpreto a importância da correlação? Existe um valor de P da correlação. Então, aquele P que aparece na figura, não confundam com o P de comparação de uma reta com outra. Esse P quer dizer quanto que essa reta de correlação é diferente de zero, se ela é diferente de zero ou não. Então, vejam, o primeiro ali, quando tem obstrução aórtica, deu uma correlação de 0,12. Veja o que é R2. Se é R2, R ao quadrado, é porque o R era 0,35. A gente lembrando que 0,35 é uma correlação baixa, né? Bom, correlação baixa. E deu um P de 0,001. Esse P quer dizer que esse 0,12 ou esse 0,35 é diferente de zero. Ou seja, há uma correlação negativa, veja, porque vai, quanto maior o eixo X, menor o eixo Y, uma correlação negativa. Há uma diminuição do índice da circulação da artéria cerebral à medida que a idade gestacional aumenta. E é uma correlação baixa. Esse 0,35 é diferente de zero. A outra correlação, que é quando são os fetos normais, vejam, uma correlação R2 de 0,05. Isso equivale a um R de 0,23. 0,23 é uma correlação mínima, quer dizer, praticamente não existe. Mas, como o P dessa correlação deu 0,04, nós temos que dizer que há correlação, sim, só que é uma correlação mínima, né? E, por fim, o terceiro, nem foi feito o R, porque já não deu, o P foi maior que 0,05 e não houve correlação. Então, o aprendizado aqui é o seguinte, a chave é o seguinte, quando se faz correlação, tem que ver se ela vai de 0 a 1, quanto maior acima de 0,7, melhor essa correlação, mais forte. Essas correlações aqui foram baixas ou mínimas, né? Então, não tem significado clínico, né? Isso é importante, não é porque tem diferença, tem significado estatístico, que tenha relevância clínica. Então, esse é o ensinamento desta figura. Então, os pontos positivos foi chamar atenção sobre todos aqueles itens que a Bárbara muito bem comentou, e o Ulisses e os outros fizeram comentário, né? Isso é sempre importante ter esse conhecimento. Ponto ligeiramente fraco, consideraria o gráfico, que, na verdade, não é verdade, não demonstra bem a ideia que o autor quis demonstrar. Deveria fazer conexões entre cada elemento e o risco, e não entre os elementos em si, e não conectar com o risco. Ok? Fico à disposição se alguém quiser fazer algum comentário.